Queridíssimos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso segundo vídeo da nossa série bíblica. Estamos, desde o vídeo passado e também nesse, começando um pequeno curso, um curso breve de introdução à Sagrada Escritura. No primeiro vídeo, na primeira aula, nós explicamos em contexto geral o que significa o nome Bíblia, de onde veio, como se formou a Bíblia, para que tenhamos já uma noção mais geral, mais genérica, sobre como a Bíblia veio parar nas nossas mãos. Hoje, nessa segunda aula, nós vamos explicar alguns termos técnicos. Por que é importante a gente saber esses termos? Porque um termo, ele encerra em si mesmo um conceito. Um termo técnico, ele é um conceito. E como conceito, ele tende a dizer aquela realidade com mais acuidade, com mais precisão. Então, quando se usa um termo técnico, se está dizendo efetivamente aquilo que se precisa dizer. Às vezes, é necessário substituir algum termo técnico para poder explicar às pessoas com mais simplicidade, ou explicar com elementos da vida mais cotidiana para que as pessoas entendam. Porém, os termos técnicos nos ajudam muito, porque eles alcançam aquilo que a gente precisa dizer a respeito da ciência da Sagrada Escritura e do conhecimento da Sagrada Escritura, e assim por diante. Então, nós vamos começar com alguns termos. Eu vou dizendo aqui os termos e o significado de cada um e, eventualmente, onde eles se aplicam. Amanuense. O que é amanuense? É aquele que escreve o que é ditado. Ele não coloca nada de seu no texto, apenas redige. É o copista, o redator, O autor, por exemplo, vou citar o caso da carta de São Paulo aos Romanos. O autor da carta aos Romanos é Paulo. Porém, o amanuense de Paulo era Tércio, seu amigo. Tércio escreveu enquanto Paulo ditou. Então, o amanuense ele escreve. Ele não coloca nada de próprio, ele escreve aquilo que o autor do livro ou do escrito deseja que ele coloque por escrito. Santo Tomás de Aquino também fez isso. Com a Suma Teológica, disse que ele ditava a Suma e 10 escribas, 10 amanuenses escreviam, a Suma Teológica. Alegoria. O que é alegoria? A relação entre sujeito e predicado. Por exemplo, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Eu, sujeito, sou verbo, bom pastor, predicado. A relação entre o sujeito e o predicado é a alegoria. Eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Eu, sujeito, sou verbo, videira verdadeira, predicado. A relação entre esse sujeito e esse predicado é a alegoria. É a maneira de explicitar o que esse sujeito é, o que esse sujeito quer dizer, o que esse sujeito quer passar como mensagem. Isso é a alegoria. Apócrifo é uma palavra que vem do grego apócrifos. É uma leitura geralmente particular, eram textos geralmente particulares, não utilizados nem na Assembleia Litúrgica e nem na catequese da Igreja Antiga. Os livros que se usava na Assembleia Litúrgica também, na catequese, na instrução catequética, eram os livros canônicos. A palavra apócrifo depois acabou entrando na história, tanto na história dos livros sagrados, como na história em geral, como uma palavra pejorativa. Aquilo que é apócrifo é aquilo que não é oficial, O apócrifo é o não oficial. Porém, em relação aos textos bíblicos e extra-bíblicos, porque os apócrifos são textos extra-bíblicos, nós precisamos superar essa dicotomia. Não é que sejam livros de segunda categoria, ou enfim. Acontece que o interesse de quem redigiu os apócrifos extrapola, por exemplo, o interesse dos livros bíblicos. Como exemplo de livros apócrifos, temos a Assunção Corporal de Maria Santíssima, o Evangelho de Tomé, o livro de Enoque. Esses textos, o livro de Enoque é do Antigo Testamento e os demais do Novo Testamento. Esses textos do Novo Testamento, por exemplo, vão ser escritos lá do finalzinho do século II, século III, ou até mais tardiamente. E eles vão se importar e vão se preocupar com elementos que os evangelhos canônicos não nos trazem. Geralmente, estes textos
esses textos apócrifos do Novo Testamento vão ter algum traço de gnose. Gnose é um pensamento filosófico que também acabou entrando na teologia pelo século III, mais ou menos. Eles vão ter algum traço de gnose, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena. Eles possuem traços gnósticos. Para que servem os apócrifos? Para que nós conheçamos, por outras vias, o pensamento corrente, por exemplo, do segundo século, do terceiro século depois de Cristo, do quarto século depois de Cristo, ou o pensamento corrente do judaísmo por volta do século VI ou do século VII, quando esses apócrifos foram escritos. Aramaico. Aramaico é uma língua, era a língua diplomática que se usava no Oriente Antigo, a partir do século V a.C. Foi a língua corrente dos judeus antes do exílio e era a língua de Jesus e dos seus discípulos, né? Era a língua da Galileia. E tem também uma tradição que se diz que o Evangelho de Mateus teve uma primeira versão em aramaico, chamado Mateus em aramaico, que depois foi traduzido para o grego, que é o Evangelho que nos chegou hoje. Porém, se houve essa cópia de Mateus em aramaico, ou essa primeira edição de Mateus em aramaico, ele se perdeu e não chegou até nós. Autor é aquele que compõe o livro, sozinho ou em grupo. Falar em autor de livro na Sagrada Escritura é uma coisa um pouco complicada, porque na Antiguidade, sobretudo nos livros da Sagrada Escritura, não raras vezes o autor não era apenas um, era dois, eram três, ou às vezes um livro começava a ser escrito depois de muitos séculos que se terminava aquele livro, como por exemplo o livro do Gênesis. O primeiro capítulo foi escrito por volta do século IX, o segundo capítulo por volta do século VI, e só depois, no tempo de Neemias, é que o livro ganhou a forma que ele possui. Então, entre o século IX e Neemias, pelo menos 5, 6 séculos, né? Então, quem é o autor dos livros sagrados? Em primeiro lugar, o autor dos livros sagrados é Deus. É Deus que inspira o autor sagrado a escrever tudo aquilo e somente aquilo que ele quer. Nós vamos falar sobre inspiração bíblica nas aulas posteriores. Mas o autor coloca por escrito aquilo que lhe é divinamente revelado. Por isso, alguns textos do Antigo Testamento, quando são analisados pela crítica textual, pela crítica dos textos, os exegetas vão encontrar camadas de textos mais tardias ou mais recentes, e naquele texto determinado trecho pode ter sido escrito em um determinado período diferente. Enfim, isso é bem comum nos textos do Antigo Testamento. Carisma, do grego charisma. As epístolas de São Paulo sublinham os dons do Espírito Santo como charisma, como dom. A palavra carisma significa dom, cujo exemplo foi dado pelo próprio Jesus. O dom de línguas, por exemplo, é um charisma. E depois São Paulo enumera tantos dons, tantos carismas. O dom de profecia, o dom de curas, o dom de governo, o dom de apostolado, sendo o maior de todos os charismas a caridade. O maior de todos os dons, a caridade. Cânon. Essa palavra está no nosso uso cotidiano na igreja, né? O que significa a palavra cânon? É régua, regra, medida, caniço. E adotou-se essa palavra com um sentido metafórico para regra ou norma de vida, por exemplo, na carta de São Paulo aos Gálatas. Para os antigos, a doutrina revelada por Deus julgava as doutrinas humanas e norteava a vida dos cristãos, não só para os antigos, para nós também. Por isso se determinavam os livros sagrados como regra. Os livros sagrados são a regra de medir a vida cristã. Qual é o meio pelo qual eu compreendo se a minha vida corresponde ou não à vontade de Deus? Quando eu confronto a minha vida com os livros que estão na Sagrada Escritura. Aqueles livros que estão na Sagrada Escritura estão dentro do cânon, da regra, da medida. Eles foram escolhidos porque eles possuem a medida da fé da igreja. Outro significado da palavra cânon é catálogo, tabela, registro. Protocanônico é aquele que vem primeiro. Aquele que vem primeiro no cânon, que, depois de analisado, entrou no cânon primeiro. Deuterocanônico, deutero é segundo, entrou no cânon depois.
Então, proto-canônico primeiro, deuterocanônico segundo. Os livros proto-canônicos são aqueles que desde o início foram aceitos pela igreja. Os deuterocanônicos entraram depois, às vezes, de alguma controvérsia, ou entraram depois de terem sido profundamente analisados, como, por exemplo, a carta aos Hebreus. Sheol. Sheol é uma palavra hebraica que, para os judeus, designava o mundo subterrâneo, ou o mundo dos mortos. Quando a pessoa morria, ela ia para o Sheol. A terra, para o judeu, no pensamento judaico, a gente vai encontrar isso bem na narração da criação do Gênesis. A terra, ela é plana, tem o seu submundo, aonde moram os mortos, e a abóboda celeste está sobre a terra, e na abóboda estão pendurados o sol, a lua, as estrelas, os astros celestes. O Sheol é a morada dos mortos. Depois, essa palavra foi traduzida na Vulgata por infernos, inferi, ou os lugares inferiores. No Antigo Testamento, o Sheol é o lugar onde os mortos estavam adormecidos, aguardando a retribuição eterna. Isso se encontra lá no livro de Jó, se encontra também em Isaías e nos Salmos. O julgamento para os judeus já se dava aqui nessa terra, conforme a teologia da retribuição. Ou seja, aqueles que eram bons, que eram cumpridores da lei de Moisés, da lei de Deus, recebiam de Deus os bens. Saúde, vida longa, prosperidade, dinheiro, um rebanho numeroso, muitos filhos, saúde, enfim. Esses bens que se recebia nessa vida era o julgamento de Deus por se levar uma vida reta aos olhos do Senhor e aos olhos da comunidade, por se levar uma vida conforme a lei. E os maus, eles eram retribuídos por Deus com tudo o que há de ruim, né? Os que não cumpriam a lei, os que não cumpriam os mandamentos de Deus, eles recebiam as doenças, eles não tinham filhos, eles não tinham rebanhos, eles eram pobres, eles não tinham prosperidade. A teologia da prosperidade como retribuição de Deus para a vida intramundana, dentro do mundo, vigorou no judaísmo até por volta do século II a.C., quando a teologia judaica começou a repensar e elaborar a retribuição divina. Então, por exemplo, a gente já vai encontrar tanto nos livros dos Macabeus, livro de Daniel, alguns salmos e escritos mais tardios, já falando da retribuição após a morte, de uma retribuição divina após a morte. Quando nós professamos no credo que o Cristo desceu à mansão dos mortos, estamos dizendo que o Cristo desceu lá onde os mortos vivem, onde os mortos estão depois da morte, nos lugares inferiores, nos ínferi, no Sheol, e dali retirou os cativos. A leitura do ofício de leituras do sábado santo, da vigília pascal, diz exatamente isso, que o Cristo desceu à mansão dos mortos para levar consigo os que estavam cativos. Na doutrina cristã, o Sheol não é uma morada dos mortos, onde os mortos aguardam a vinda do Filho de Deus para os libertar do cativeiro e os levar para a vida eterna. Na doutrina católica, existe o céu, o inferno e o purgatório. Não há uma morada dos mortos, onde os mortos estão adormecidos ou estão em sono, como dizem os salmos, né? Pelo contrário. Depois da morte se tem o juízo particular, onde se recebe de Deus no juízo particular a sentença particular, né? O céu, o inferno ou o purgatório, dependendo da vida que a pessoa tiver levado nessa terra. Circuncisão. Circuncisão era a retirada do prepúcio do bebê com 8 dias de nascido. O bebê era circuncidado para ser purificado e assim fazer parte do povo de Israel. Com a circuncisão ele era integrado ao clã, então pertencia àquela família, àquele clã. Ele era integrado ao povo, ele era um membro do povo de Israel e ele era integrado à fé de Israel. Então a circuncisão, nós vamos ver em todo o Antigo Testamento e também no Novo, sobretudo nos textos de São Paulo, que a circuncisão para os judeus era algo importantíssimo. Tanto que é a circuncisão que vai definir, vai ser a regra de medir, vai ser o cânon da vida judaica, né? Os que são circuncidados são judeus, os que não são circuncidados não são judeus. Catecúmeno. Catecúmeno é aquele que recebe a instrução. A palavra catecumenato significa instrução. Catecúmeno é o que recebe a instrução.
Na igreja, nos 4, 5 primeiros séculos, o catecumenato dos adultos estava bastante em voga, porque o batismo de crianças era ainda bem menor, em bem menos números do que hoje. Depois do Concílio Vaticano II, a igreja tenta retomar um pouco o catecumenato com os adultos, a instrução no caminho da fé e a iniciação à fé cristã, sobretudo para os adultos, a fim de que os adultos façam uma adesão a Cristo de coração, como tem que ser, né? Concílio. Concílio é uma reunião dos pastores da igreja, né, geralmente os bispos, reunidos, para tratar de um assunto doutrinário ou disciplinar para o bem de toda a igreja. O primeiro concílio que aconteceu foi no ano 49, na cidade de Jerusalém, e está narrado no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. E esse concílio aconteceu para que os apóstolos tratassem da situação dos gregos e dos judeus convertidos ao cristianismo na cidade de Antioquia. Depois, o último concílio acontecido foi o Concílio Vaticano II, que aconteceu em Roma, no Vaticano, que começou em 1962 e terminou em 1965. Diácono. O diácono, do grego diakonoi, é aquele que serve. Desde a instituição dos 7 diáconos no livro dos Atos dos Apóstolos, os diáconos estão a serviço da caridade, estão a serviço dos pobres, dos necessitados. Porém, com o desenvolvimento da igreja, os diáconos estiveram muito unidos aos bispos como seus mais estreitos colaboradores. A gente vai perceber isso nas cartas de Clemente Romano, nas cartas de Santo Inácio de Antioquia. Escatologia. Eschaton. É uma palavra que vem do grego, eschaton. É o estudo dos últimos acontecimentos. Eschaton, os últimos acontecimentos. Logia, logon, logos, conhecimento, palavra, razão. Então é o estudo, o discurso sobre os acontecimentos derradeiros. Aqueles acontecimentos que nós designamos na nossa doutrina católica como o julgamento final, o juízo final, né? Mas a palavra escatologia, ela quer designar toda essa realidade do juízo, né? Não só do julgamento, né? Mas também a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo dá-se o nome de parousia. Parousia é, literalmente, a vinda. Na antiguidade, quando o imperador ia visitar uma localidade, uma cidade, uma aldeia, primeiro na sua frente iam os seus enviados para preparar a aldeia, a estrada e o povo para receber o imperador que está chegando, para receber o imperador que vem. Então a chegada do imperador era chamada parousia. Esse termo, tirado da vida pública, da cultura do povo, da cultura geral, foi depois empregado na doutrina cristã para que compreendamos a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Esse termo, não só na vida, no conhecimento geral, na vida da sociedade em geral, mas também na doutrina cristã, ele tem alguns pontos de contato, né? Aqueles que vêm à frente, preparando a vinda do imperador, aqueles que vêm primeiro, preparando a segunda vinda de Cristo. Então tem alguns pontos de contato, não é só um termo que se toma, né? Mas ele possui algum significado. Escriba. Escriba. Escriba é o sentido cristão de amanuense. O escriba ele é mais próprio do Antigo Testamento. Os escribas eles são os copistas. Eles geralmente trabalhavam no Templo de Jerusalém, ou eram sacerdotes, ou eram levitas, eram pessoas um pouco mais instruídas. Lembremos que na antiguidade ler e escrever não era domínio de todos, né? Alguns apenas liam e escreviam. E mais, para se escrever e para se reproduzir os livros sagrados, não é como hoje que nós temos a imprensa, né? Na antiguidade, a imprensa só foi inventada no século XVI. Na antiguidade se escrevia ou nos rolos de pergaminho, que eram peles de ovelhas preparadas, ou em tábuas de madeira. Então os escribas eles copiavam os textos bíblicos, os textos sagrados, e reproduziam esses textos em volumes. Então o escriba ele era um copista, podemos chamar o escriba de copista. No tempo de Jesus, os escribas eles são conhecidos por terem um profundo conhecimento da lei de Moisés, exatamente pelo fato de a copiarem diversas vezes. Exegese.
Exegese é uma palavra que vem do grego, exegesis. É a ciência bíblica que busca expor ou explicar pormenorizadamente um texto bíblico. A exegese, ela toma o texto bíblico, ela recorta um trecho bíblico de um capítulo qualquer da Sagrada Escritura e analisará palavra por palavra, expressão por expressão, na língua original com a qual o texto foi escrito. Se do Novo Testamento, o grego. Se do Antigo Testamento, o hebraico. Então, analisará palavra por palavra, expressão por expressão, frase por frase, para que, a partir do significado individual, se possa chegar ao significado global do texto. A exegese é uma ciência ligada à Sagrada Escritura, é o estudo pormenorizado dos textos da Sagrada Escritura. Episcopo. A palavra episcopo, ela vem do grego episcopoi e tem uma derivação para o português, bispo. Os nossos bispos são os sucessores dos episcopos que nós vemos no Novo Testamento. Nos evangelhos, na verdade, são designados os apóstolos como aqueles que vão anunciar o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Eles são enviados para anunciar o evangelho, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos, seguidamente, nomeiam seus sucessores, fazem seus sucessores, por meio da imposição das mãos e da oração de consagração dos seus sucessores. Na igreja, aquele que tem a responsabilidade de vigiar o rebanho, ele é o episcopo, é aquele que tem a responsabilidade de guardar e de ensinar o povo de Deus e de fazer com que o povo de Deus seja obediente à doutrina dos apóstolos, como a gente encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos. O episcopo, os episcopos, como sucessores dos apóstolos, terão como resguardo de seu ministério a sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? É a sucessão ininterrupta do ministério apostólico, passado dos apóstolos aos seus sucessores e dos sucessores dos apóstolos aos seus sucessores, e assim por diante até chegar aos dias de hoje. O que garante, por exemplo, a nossa igreja a nota de ser apostólica. Porque a Igreja Católica é apostólica? Porque ela é constituída por Jesus através da sucessão apostólica que remonta aos apóstolos de Cristo. Geena, do aramaico Ge-Hinnom, que era o vale dos filhos de Hinnom, onde se queimava o lixo da cidade de Jerusalém. Era um vale que ficava fora da cidade. Na Babilônia antiga, era o lugar do sacrifício das crianças ao deus Moloque. Para os judeus, é o lugar da queima do lixo. E Jesus, no Evangelho, vai utilizar essa imagem da Geena, o lugar de fogo, o lugar do lixo, do fogo que não se apaga, para demonstrar que para esse lugar irão os que não aceitam a Deus. A Geena é o lugar do fogo que não se apaga. Apesar de ser um lugar físico, na Jerusalém do tempo de Jesus, Jesus utiliza daquele contexto da sua vida, né, que o povo conhecia, para explicar uma realidade mais alta. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso. Hebraico. Hebraico é a língua do culto do povo de Israel. É a língua litúrgica. O aramaico era a língua diplomática. O hebraico é a língua litúrgica e a língua com a qual foram escritos a maior parte dos textos do Antigo Testamento. Hermenêutica, do grego hermeneuem, é a arte de interpretar. E para se interpretar corretamente, para se fazer uma boa hermenêutica do texto bíblico, é preciso aliar ao texto bíblico a interpretação do magistério da igreja e da doutrina, e do magistério da igreja, perdão, né? do magistério e da tradição. Sem o magistério e sem a tradição, não se faz uma boa hermenêutica bíblica. Midrash. A palavra Midrash é uma palavra hebraica e significa uma história com um valor teológico. Uma história edificante com um valor teológico, com um valor de ensino que atualiza algum dado da fé. Isso nós vamos encontrar bastante no Antigo Testamento. Presbítero, do grego presbíteroi, literalmente ancião.
Os presbíteros são auxiliares dos episcopos, dos bispos. Na igreja primitiva, inicialmente não se diferenciava episcopos de presbíteros. Somente depois é que se vai diferenciar os 3 graus da ordem, a partir de Santo Inácio de Antioquia. Para que você não fique na dúvida, Santo Inácio de Antioquia é do final do 1º século para o início do 2º século. Ele falece por volta do ano 107 e 110, mais ou menos. Parábola. O que é uma parábola? É uma história criada que possui um grande valor teológico, uma coesão interna e alguns pontos de comparação. A parábola ela não tem valor em si mesma. Ela é utilizada para expressar e explicitar uma realidade mais alta, uma realidade mais importante do que ela mesma. Ela não revela de imediato o sentido, o objetivo da coisa que se diz. Por exemplo, quando Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a uma pérola, não se está falando da pérola, não se está falando do campo, que o homem foi, vendeu tudo, comprou aquele campo para esconder o tesouro. A parábola ela tem alguns pontos de comparação com a vida prática, com a vida cotidiana, mas ela ultrapassa aqueles pontos de comparação, porque ela está falando de uma realidade mais alta, de uma realidade mais importante. Perícope. A nossa Bíblia, ela já vem toda divididinha, como eu dizia na primeira aula, né? Os textos bíblicos, até o século XIII, eles eram corridos. Eles não tinham divisão de capítulo, nem de versículo. Então, no século XIII, se fez a divisão de capítulos, no século XVI, se fez a divisão de versículos. E nas nossas Bíblias, já existe a divisão de perícope. A perícope é um trecho da Sagrada Escritura com começo, meio e fim. Como aqui, por exemplo. E as nossas perícopes, elas já são divididas por títulos. E os títulos aqui geralmente são em negrito. Um título aqui, outro aqui, e aqui vem na outra página, um outro título, um outro título. As nossas Bíblias, elas já dividem as perícopes. Mas, no período em que a Sagrada Escritura não tinha essa divisão gráfica como a gente tem hoje, para poder facilitar a nossa vida, era função do exegeta, do hermeneuta, determinar o início e o fim das perícopes. E essa palavra é muito importante, a gente precisa gravar ela, que vez ou outra eu vou me recorrer a ela nas nossas aulas. Satanás é o acusador, é aquele que acusa diante do tribunal. Salmo 108, versículo 6. Ele é um anjo que se rebelou, segundo o livro de Jó e o primeiro livro de Crônicas. Ele identifica-se com a serpente no livro do Gênesis, o invasor na harmonia criada por Deus. Esse ser, ele não é um mito, ele não é uma realidade neutra do mal, mas é uma inteligência. É um anjo criado bom por Deus, que renegou a vida em Deus e tornou-se mal por causa disso. Então ele é uma inteligência, assim como os demônios, que eram anjos bons e se rebelaram contra o Senhor. Porém, nem os demônios, nem Satanás são superpoderosos, porque foram, na ordem da criação, feitos por Deus e estão muito abaixo de Deus. Santo Agostinho disse e afirmou que Satanás é um cão acorrentado que late, mas que só morde quem chega perto. Então é melhor a gente ficar longe, resguardar uma certa distância. Shalom. Shalom é a palavra hebraica que sintetiza todos os bens divinos. Os bens divinos dados por Deus àqueles que são fiéis à lei e cumprem os seus preceitos. O que é Shalom? Shalom é paz, é saúde, é bem-estar, harmonia consigo, com os outros, com Deus, com a comunidade. Shalom são os bens dessa vida, uma vida próspera, uma vida feliz. Isso é Shalom. Quando se diz Shalom, está se dizendo isso. Semitas são todos os povos antigos, segundo a Sagrada Escritura, descendentes de Sem, filho de Noé, que deu origem a diversos povos, inclusive o povo de Israel. Quem são os povos semitas? São os hebreus, ou israelitas, né? Hebreus primeiro, israelitas depois.
os assírios, os babilônicos, o povo etíope, fenício, o púnico, moabítico, o aramaico, além de ter alguns traços da língua comum e da cultura comum, esses povos semitas dividem também, porque vivem no mesmo período de tempo, alguns traços culturais comuns. Teofania. Teofania é a manifestação de Deus. Por exemplo, a manifestação do Senhor a Moisés na sarça ardente, lá no livro do Êxodo, ou a manifestação de Jesus a Pedro, Tiago e João no alto do monte, no dia da transfiguração. Teofania, então, é a manifestação de Deus. Já ficou bastante claro as línguas com as quais a Bíblia foi escrita: o hebraico para todo o Antigo Testamento, o aramaico em alguns trechos do Antigo Testamento e possivelmente a primeira edição de Mateus, Mateus aramaico, e o grego para todo o Novo Testamento e a tradução do hebraico para o grego em Alexandria em 255, conhecida Bíblia dos 70 sábios. Os textos bíblicos. Os textos que chegaram até nós, inicialmente eles não possuíam vocalização, sobretudo o texto hebraico. O texto grego, porque é escrito já com o grego koiné, que já possui algum desenvolvimento, é mais desenvolvido que o hebraico e o aramaico, o grego já possuía fonemas, o hebraico antigo não. Então, isso causava extrema dificuldade na interpretação do texto, porque palavras e números poderiam ser, letras e números poderiam ser confundidas. Esse texto que chegou a nós chama-se texto massorético. E no século VII, entre os séculos VII e X depois de Cristo, o texto massorético foi vocalizado por rabinos judeus. Entre os séculos VII e X, eles colocaram os fonemas, as vogais, para que se pudesse ler com mais facilidade e compreender com mais facilidade. O texto que nós recebemos, ele possui uma multidão de cópias, que nessas cópias existem mais ou menos 200 mil variantes textuais. O que é uma variante textual? Por exemplo, a diferença na grafia de uma palavra, a omissão de algum artigo, de alguma preposição, de algum advérbio, variação textual. Aqui essa palavra tem uma vírgula, aqui nesse outro texto não tem. Aqui tem esse advérbio, nesse outro texto não tem. Essas variantes textuais estão presentes nos códices. O que são os códices? Os códices o códice é uma palavra latina que significa código, livro, e eram manuscritos gravados em madeira ou gravados em pergaminho, que chegaram às mãos da igreja por diversos meios, por diversas maneiras, diversas formas. O códice, ele é um avanço em relação ao rolo de pergaminho, e gradativamente ele vai substituir os rolos de pergaminho. Os principais textos bíblicos que chegaram até nós, completos ou em alguma parte, se chamam códices. E é com a comparação dos códices que se chega a uma tradução mais exata e mais fiel da Sagrada Escritura, conforme o texto original. Quais são os códices que existem? Códice Sinaítico. Ele foi descoberto em 1859. Ele estava no convento de Santa Catarina, no Monte Sinai, e pertence ao século IV. O Códice Sinaítico pertence ao século IV. E ele contém todo o Antigo Testamento grego, o Novo Testamento, além das epístolas de Barnabé e uma parte do pastor de Hermas. O Códice Alexandrino, ele foi oferecido ao rei Carlos I da Inglaterra por Cirilo de Lucar, patriarca de Constantinopla, no século XVII. Ele pertence ao século V, ele é do século V depois de Cristo. E ele contém o Antigo Testamento grego, o Novo Testamento a partir de Mateus 26, havendo algumas omissões do Evangelho de João na segunda carta aos Coríntios. Ele tem também a primeira epístola de Clemente Romano, uma pequena parte da segunda homilia de São Clemente Romano, e está no Museu Britânico. Códice Vaticanus. Ele foi colocado na livraria do Vaticano, na Biblioteca Vaticana em Roma, pelo Papa Nicolau V, no século XV. E ele pertence ao século IV depois de Cristo. Ele contém o Antigo Testamento grego, com algumas omissões, e o Novo Testamento até a carta aos Hebreus, capítulo 9. Ele contém também as epístolas católicas, mas
Nele faltam 1ª e 2ª carta a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemon e o Apocalipse. Você percebe que os vários códices, eles se completam? Os vários códices se completam? Então esse, falta alguns livros, naquele tem aqueles outros, então é pela leitura comparada dos códices que se chega a uma tradução mais fidedigna do texto original. Códice Beze é um manuscrito que dispõe o texto bíblico em colunas paralelas em grego e latim, como se fosse uma comparação sinótica. Ele foi descoberto no mosteiro de Santo Irineu, em Lyon, e foi oferecido à Universidade de Cambridge no século XVI por Teodoro Beze, por isso que chama Códice Beze. E ele foi escrito provavelmente no século VI depois de Cristo. Contém, com algumas omissões, os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Códice Basiliensis. Ele pertence ao século VII, VIII depois de Cristo, mais ou menos. Foi trazido provavelmente de Constantinopla para Basileia pelo cardeal Bagúzio no século XV. Ele contém os Evangelhos quase completos. Códice Regius. Ele pertence ao século VIII depois de Cristo. Está na Biblioteca Nacional de Paris. Contém os Evangelhos com algumas omissões. E é valioso por se ver nele a dupla conclusão do Evangelho de Marcos, a curta e a mais longa. Códice Zacíntios é um palimpsesto de Zanetti, oferecido pelo general Macaulay à Sociedade Bíblica de Londres no século XIX, onde encontra-se guardado na biblioteca, da própria biblioteca da Sociedade Bíblica. Contém a maior parte do Evangelho de Lucas com comentários. Nossas Bíblias, pelo menos as Bíblias de estudo, todas elas contêm nos rodapés o texto bíblico na parte superior e nos rodapés comentários. Então esse Códice Zacíntios, ele já tem o texto bíblico com comentários. Códice Augiensis, ele é do século X depois de Cristo e contém a maior parte das epístolas paulinas. Manuscrito da Biblioteca Bodleiana de Oxford. Ele é digno de citação por ser um manuscrito muito antigo, com data explícita do século IX. Códice Manuscrito de Roma. Está na Biblioteca do Vaticano. Também é digno de citação, por ser um manuscrito bastante antigo, com data específica do século X. E eu não poderia terminar essa segunda aula sobre os termos técnicos, para a gente compreendê-los, sem citar a mais católica de todas as tradições e traduções da Bíblia, que é a tradução Vulgata, que foi feita por São Jerônimo, no século IV, e depois foi corrigida pelo Papa São Damaso. São Jerônimo foi para a Palestina, morou em Belém, para poder traduzir o texto grego e hebraico para o latim, tendo acesso aos textos mais originais possíveis. Então ele fez a tradução para o latim, Papa Damaso fez a correção do texto e publicou a Sagrada Escritura na Igreja Católica sob o nome de Vulgata. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a revelação de Deus em toda a Sagrada Escritura. Por que é importante a gente entender a revelação de Deus na Sagrada Escritura? Porque a Bíblia não é só um livro. Nós não nos aproximamos da Sagrada Escritura como quem abre um livro qualquer. E a Sagrada Escritura é a objetivação da revelação de um Deus amor, que ama seu povo com carinho e com amor de predileção. Então, na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho a revelação divina, por meio dos textos da Sagrada Escritura e como isso foi acontecendo ao longo da história. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Inscreva-se aqui no nosso canal. Depois curta, compartilhe esse vídeo com aqueles que você acha que pode ajudar, esse conteúdo bastante interessante. Fiquem com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.